Sabe aquela sensação de que você está sendo observado, mesmo quando tem certeza absoluta de que está sozinho? Pois, meu nome é Elias, tenho 33 anos, e eu vivi essa paranoia durante os 30 piores dias da minha existência. Eu sempre fui um cara cético, do tipo que ri de filme de assombração e acha que tudo tem uma explicação lógica, física ou química. Eu trabalhava como perito imobiliário em São Paulo, ou seja, eu via casas abandonadas, prédios caindo aos pedaços e porões úmidos todos os dias. Para mim, o medo era apenas uma falha na interpretação do cérebro, um resquício evolutivo de quando nossos ancestrais fugiam de predadores nas cavernas. Mas tudo mudou quando eu recebi a carta de um tabelionato de uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, perdida entre serras que pareciam dentes de pedra, dizendo que eu era o único herdeiro de um tal de Coronel Benício, um tio-avô que minha família tinha apagado das fotos e das conversas há décadas. O casarão ficava no final de uma estrada que nem o GPS reconhecia, cercado por uma mata fechada, uma vegetação que parecia estar sempre tentando invadir a propriedade, como se quisesse esconder algo terrível do resto do mundo. Eu vi ali uma oportunidade de ouro, reformar a estrutura, vender para algum hotel fazenda chique e me aposentar antes dos 40. Mal sabia eu que aquela casa não era um imóvel, era um organismo faminto e inteligente, e eu era o banquete principal preparado com 40 anos de antecedência. Antes de eu te contar o que eu encontrei escondido atrás da parede falsa do sótão e como eu descobri que o meu sangue era a única coisa que mantinha aquela estrutura de madeira podre de pé, eu preciso de um favor de quem não tem medo de encarar o escuro. Se você também sente que o mundo esconde segredos que a gente não deveria cutucar, deixe o seu like agora mesmo. O seu like é o que me ajuda a manter a luz acesa e o equipamento funcionando enquanto eu gravo esses relatos pesados para vocês. E se você quer acompanhar como eu escapei, ou quase isso, daquela armadilha de madeira e pedra que desafia as leis da física, inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora, respira fundo, apaga a luz do quarto e coloque os fones de ouvido, porque o dia em que eu abri o porão selado da Fazenda das Sombras foi o dia em que eu entendi que o silêncio não é vazio, o silêncio tem dentes e eles estão famintos. Tudo começou no dia 12 de outubro, uma data que nunca mais vou esquecer. Cheguei na fazenda sob uma chuva fininha, daquelas que não molham, mas gelam a alma, fazendo o corpo tremer sem controle. O casarão se impunha contra o céu cinzento como uma cicatriz purulenta na paisagem. Era uma construção colonial imensa, com 3 andares de janelas altas que pareciam olhos vazios e opacos, e uma porta principal de jacarandá que rangia como um gemido humano toda vez que o vento batia nas frestas. Ao entrar, o cheiro me atingiu como um soco. Era uma mistura de lavanda velha, mofo e algo metálico, como o odor de sangue seco escondido atrás do rodapé há séculos. Eu, com a minha arrogância de perito urbano, achei que era apenas o resultado de décadas de abandono e animais mortos nos vãos das paredes. Passei a primeira tarde catalogando os móveis. Peças de madeira de lei caríssimas, mas todas cobertas por lençóis brancos amarelados pelo tempo que, no escuro, pareciam fantasmas sentados em círculo, esperando pacientemente o início de um jantar macabro. No centro da sala de jantar, havia um quadro a óleo do Coronel Benício. Os olhos dele no quadro pareciam me seguir por todos os cantos, e não era aquele truque comum de pintura, eu sentia a pressão física daquele olhar na minha nuca, um peso que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem constantemente. Na primeira noite, o horror começou a se manifestar de forma sutil. Eu estava tentando dormir no quarto principal, mas o barulho não deixava. Não eram passos no andar de cima, era um som de arranhado rítmico, como se milhares de unhas esqueléticas estivessem tentando cavar o chão de madeira por baixo da minha cama, querendo emergir da escuridão do assoalho. Eu levantava com a lanterna tática, o coração batendo tão forte que eu podia ouvir o sangue latejando nos meus ouvidos, mas quando apontei a luz para o chão, não havia nada. Só o pó acumulado dançando no ar estagnado. Foi quando eu vi a primeira mensagem. Não estava escrita com tinta ou giz, estava gravada na poeira espessa da mesa de cabeceira, escrita com uma caligrafia trêmula, quase infantil, aquele que habita o vácuo precisa de uma casca quente. Achei que era algum invasor ou uma brincadeira de mau gosto dos moradores da vila próxima, que me olharam com um pavor indescritível quando eu parei no posto de gasolina para perguntar o caminho. Eu tranquei todas as portas com correntes, mas o frio que vinha de dentro das paredes, um gelo que parecia emanar do próprio coração da casa, não respeitava nenhuma fechadura humana. Galera, imagina o pavor absoluto. Você está numa mansão isolada por quilômetros de mata fechada, sem sinal de celular, e começa a perceber que as sombras projetadas pelos móveis não batem com a posição da sua lanterna. Elas se moviam de forma independente, rastejando pelo papel de parede descascado como se tivessem vida própria. O que você faria numa situação dessas? Pegava o seu carro e fugia no meio da madrugada, sem olhar para trás, ou ficava para descobrir se o que estava lá era uma assombração real ou apenas um surto psicótico causado pelo isolamento? Comenta aqui embaixo agora, eu fugia na hora ou eu enfrentava o medo pelo dinheiro. Quero ver quem aqui tem estômago de aço de verdade. E já deixa o seu like,
Porque o que eu encontrei escondido no diário de couro do coronel revelou que a minha família não me deixou uma fortuna, eles me entregaram como uma moeda de troca, um pagamento de uma dívida de sangue que vinha sendo adiada há gerações. No terceiro dia, enquanto eu tentava encontrar a origem de uma goteira que fedia amônia, eu encontrei o diário. Estava escondido num fundo falso de uma gaveta secreta no escritório de Carvalho. As páginas estavam amareladas, quebradiças, cheirando a enxofre e decomposição. Benício escreveu sobre um pacto feito nas sombras do século XIX. Ele dizia que a terra onde a casa foi construída era um lugar de passagem, um ponto de encontro entre o nosso mundo e um abismo que a mente humana não consegue processar. Para que a família Miller prosperasse, para que as colheitas fossem fartas e o ouro nunca faltasse, um herdeiro de sangue puro precisava retornar àquela casa a cada 40 anos para renovar o fôlego da propriedade. Eu olhei no calendário de bolso e o meu sangue gelou. Fazia exatamente 40 anos, no dia seguinte, que o coronel tinha sido encontrado morto, sem uma gota de sangue no corpo. Eu não era o novo proprietário da Fazenda das Sombras, eu era o combustível, o óleo humano que ia lubrificar as engrenagens daquela monstruosidade arquitetônica. Tentei sair imediatamente, peguei minhas coisas e corri para o carro, mas o motor simplesmente não dava sinal. Quando saí para olhar, os pneus estavam derretidos, fundidos ao solo, como se tivessem sido expostos a um calor de milhares de graus, embora o chão estivesse tão frio que a grama ao redor estava coberta de geada. Eu estava preso no estômago da besta. O isolamento absoluto começou a devorar a minha sanidade pedaço por pedaço. Eu comecei a ver vultos no canto do olho, figuras altas, desproporcionais, sem rosto, que se camuflavam nos padrões das cortinas e do papel de parede. A casa começou a mudar fisicamente diante dos meus olhos. Os corredores que antes tinham 5 metros agora pareciam se estender por quilômetros de escuridão. Portas que antes davam para o jardim ensolarado agora abriam para cômodos escuros e úmidos que cheiravam a terra de cemitério e vísceras. No meio da noite, o silêncio era quebrado por sussurros que vinham de dentro do gesso das paredes. Eu ouvi a voz da minha mãe, que já tinha falecido em um acidente há 5 anos, me chamando desesperadamente do porão. Elias, meu filho, venha me ajudar, aqui embaixo faz tanto frio, a escuridão está me apertando. Eu sabia, pela lógica, que não era ela, mas a voz era uma cópia perfeita, com os mesmos sotaques, as mesmas pausas e os mesmos vícios de linguagem que só ela tinha. O horror não era apenas o que eu via, era o que a casa fazia com a minha mente, usando as minhas perdas e traumas para me atrair para o centro do ninho. Eu passei dias trancado no que eu achava ser o quarto mais seguro, mas a casa não precisava de portas abertas. O teto começou a transudar um líquido escuro e viscoso que desenhava mapas de constelações que eu nunca vi em nenhum livro de astronomia. As batidas nas paredes tornaram-se batidas de um coração gigante. Tum-tum. Tum-tum. A casa estava viva, e ela estava com fome. Foi então que eu decidi que ia quebrar aquela maldição nem que eu tivesse que derrubar cada tijolo com as minhas próprias mãos. Peguei um machado de incêndio que estava no galpão de ferramentas e comecei a golpear as paredes do corredor principal. Eu gritava, eu xingava, eu queria destruir aquela estrutura amaldiçoada. Mas a cada machadada que eu dava na madeira, a parede não soltava lascas, ela sangrava. Um sangue grosso, preto e quente começou a jorrar dos cortes, sujando minhas roupas e meu rosto. A casa deu um estalo tão violento que as janelas estouraram simultaneamente. Eu ouvi um grito coletivo, um coro de agonia vindo de todas as frestas das tábuas, um som de 1000 almas presas naquelas vigas sofrendo ao mesmo tempo. E no meio daquela névoa de poeira e sangue, eu vi a figura do coronel Benício materializada no final do corredor, flutuando a poucos centímetros do chão. Ele não tinha olhos, apenas 2 buracos negros e profundos que pareciam sugar toda a luz e a esperança do ambiente. Ele apontou para a porta do porão e disse com uma voz que parecia o som de 1000 pedras sendo moídas: "O tempo de pagar a dívida chegou, sobrinho." O abismo não aceita desculpas. Pessoal, presta atenção no nível de loucura que eu estava vivendo. Eu estava lutando contra uma construção colonial que tinha consciência, alma e uma sede insaciável de sangue. Se você concorda que existem portais e entidades que a ciência moderna nunca vai ser capaz de explicar, já se inscreve no canal e ativa o sininho agora. O que eu vi dentro do poço de pedra que ficava no centro geométrico do porão vai te fazer ter pesadelos durante meses. Já deixa o seu like para eu encontrar forças de terminar esse relato sem perder a cabeça de novo. Eu fui arrastado para o porão por uma força invisível e esmagadora que apertava o meu pescoço como se fosse uma mão de ferro. Não havia escadas convencionais, apenas uma descida íngreme e escorregadia para uma escuridão que parecia sólida. Lá embaixo, o chão não era feito de terra ou pedra, era coberto por uma camada espessa de ossos, pequenos, grandes, humanos e animais, todos triturados pelo tempo e pela pressão. No centro exato, havia um poço circular de pedra negra, uma rocha que parecia absorver a luz da minha lanterna, coberto por inscrições em uma língua que não era deste mundo, brilhando num tom de vermelho pulsante e doentio. A voz do coronel agora vinha de dentro da minha própria cabeça. O sangue dos Miller é o que mantém a barreira entre o nosso mundo e o que vive lá embaixo.
Se você não se entregar voluntariamente, o selo vai se quebrar e o que habita o poço vai sair para consumir cada alma que você ama na face da terra. Eu tive visões vívidas. Vi minha irmã, vi meu sobrinho de 5 anos, vi meus amigos, todos sendo caçados por sombras famintas se eu decidisse fugir. O peso daquela escolha era insuportável. Eu era o sacrifício necessário para que o mundo continuasse girando. Eu me aproximei da borda e olhei para o fundo do poço. O que eu vi lá embaixo? Eu vi algo que não tem nome em nenhuma língua humana. Era uma massa amorfa de tentáculos, rostos contorcidos em agonia e milhares de olhos amarelos que giravam num vórtice infinito de desespero. Aquilo era o que a Fazenda das Sombras escondia no seu âmago. Era a fonte da riqueza da minha família, o preço de cada fazenda, de cada joia e de cada luxo que os Miller usufruíram por séculos. Eu senti o cheiro da eternidade podre. Eu peguei o machado que ainda estava na minha mão, mas não para cortar o meu próprio pulso. Eu usei a última gota de força que eu tinha para golpear o selo de pedra negra que cercava a borda do poço. Se a casa queria sangue, ela ia ter que lutar por ele, mas eu não ia ser um cordeiro silencioso. Ao primeiro impacto, o casarão inteiro começou a se contorcer como se estivesse tendo uma convulsão. As vigas de carvalho centenárias começaram a cair do teto como lanças negras ao meu redor. O chão começou a se abrir em fendas profundas que expeliam um vapor fétido. Eu vi o espírito do coronel Benício ser sugado para dentro do poço, seus gritos de pavor sendo abafados pelo rugido da estrutura desmoronando. Eu consegui correr. Não sei como, mas minhas pernas agiram por puro instinto de sobrevivência. Saí pela janela do sótão no exato momento em que o segundo andar afundava na terra como se fosse areia movediça. Eu não olhei para trás nem por um segundo. Corri pela mata fechada, os galhos cortando meu rosto, a lama prendendo meus pés, até que meus pulmões pareciam estar pegando fogo e meu coração quase parou. Fui encontrado por um caminhoneiro na rodovia estadual, quilômetros de distância, coberto de uma lama preta que fedia cadáver, com as roupas em farrapos e com o cabelo, que antes era castanho, completamente branco de puro pavor. A polícia civil foi até o local indicado por mim no dia seguinte, mas eles não encontraram fazenda nenhuma. Não encontraram nem as ruínas. Havia apenas um terreno baldio, um descampado onde a vegetação estava morta e queimada, formando um círculo perfeito de terra estéril com um buraco imenso e sem fundo no centro. Eles acharam que eu era um louco, um drogado que teve um surto psicótico violento por causa da solidão. Mas eu sei o que eu vi. Eu sinto as marcas nos meus braços até hoje. Galera, o que vocês acham dessa história que mudou a minha vida para sempre? Eu realmente vivi aquele pesadelo ancestral ou a minha mente, estressada pelo luto e pelo isolamento, criou um monstro para justificar o vazio de uma herança que nunca existiu? Comenta aqui embaixo agora, a maldição é real ou ele teve um surto? Eu quero saber a opinião sincera de cada um de vocês sobre esse mistério. E se você sentiu um calafrio na espinha e olhou para o lado durante esse relato, esmaga o botão do like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho para não perder os próximos relatos de quem encarou o abismo de frente e conseguiu voltar para contar a história. Valeu por ficar comigo até o final desta maratona de horror e lembre-se, nunca, em hipótese alguma, aceite heranças de parentes que a sua família tentou apagar da memória. O preço do passado é sempre pago no presente. Hoje eu vivo em um apartamento moderno em São Paulo, no 30º andar, cercado por luzes artificiais, câmeras de segurança e barulho de trânsito constante. Mas às vezes, no silêncio mortal das 3 da manhã, eu ouço o som de arranhado vindo debaixo do meu piso de porcelanato caro. Eu sinto aquele cheiro doce e enjoativo de lavanda velha e carne em decomposição saindo pelos ralos do banheiro. Eu sei que a casa não foi destruída, ela apenas mudou de forma, ela se adaptou à minha nova realidade. Ela ainda está lá fora, ou talvez aqui dentro, esperando o próximo herdeiro, o próximo Miller que vai acreditar que a lógica e a tecnologia são defesas contra o que é eterno e faminto. E às vezes, quando eu me olho no espelho para fazer a barba, eu não vejo mais o Elias de 33 anos. Por um breve segundo, eu vejo os buracos negros no lugar dos olhos do coronel Benício olhando de volta para mim, sorrindo com os dentes da casa, apenas esperando o momento em que eu vou cansar de fugir e vou retornar voluntariamente para o poço. Chegamos ao fim dessa jornada de horror, sangue e segredos de família. Se você chegou até aqui, você é corajoso pra caramba e merece o meu respeito. Deixa seu comentário com a palavra abismo para eu saber que você assistiu cada minuto. Não esquece do like para fortalecer o canal e de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que adora explorar lugares abandonados e casas mal assombradas. Se inscreva no canal e ative o sininho para as próximas histórias que vão tirar o seu sono e fazer você conferir se a porta está trancada 2 vezes. Valeu, galera, e até a próxima, se as sombras deixarem a gente se encontrar de novo. Eu ainda guardo o diário do coronel num cofre de banco. Às vezes eu penso em queimar aquele papel amaldiçoado, mas eu sinto, no fundo da minha alma, que se aquelas páginas virarem cinzas, o selo que eu quebrei vai se dissipar de vez e o que está lá embaixo vai ter caminho livre para o nosso mundo. Eu sou o vigia de um segredo que ninguém quer acreditar.
A Fazenda das Sombras pode ter sumido dos mapas oficiais, mas ela está cravada na minha pele e na minha consciência como um carimbo de ferro em brasa. Fiquem com Deus, mantenham todas as luzes da casa acesas e nunca ignorem aquele arrepio na nuca no meio da noite. A escuridão não é apenas a ausência de luz, pessoal, a escuridão é a presença de algo que a gente ainda não aprendeu a nomear, mas que já sabe o nosso nome completo. Fui.